Tá, eu acho que agora está gravando. Então vamos lá, vocês estão vendo aqui, né? Então a gente vai começar por essa questão aqui que faltou da aula passada. Essas duas questões nessas questões eu vou falar uns assuntos para vocês. Que é o seguinte: a gente viu, começando aqui por essa tela em branco, a gente viu. Boa noite a todos, tá? A gente viu na aula passada uma coisa chamada medidas de frequência, certo? Medidas de frequência. Então a gente viu a prevalência de uma doença, é uma medida de frequência, a incidência de uma doença, e a gente viu também a taxa de incidência, que é uma incidência onde eu tenho uma questão do tempo, que é aquela unidade de pessoa-tempo, que pode ser pessoa-ano, homem-ano e por aí vai. Esses exercícios, eles tratam sobre isso aqui, sobre essas medidas. Então, a gente precisa saber aqui o que é o conceito. Precisa saber aqui como é que calcula, né, o cálculo. A gente precisa saber interpretar também, a interpretação. Ok? A interpretação da medida de frequência. Tá legal? E aí, a gente viu isso aqui, basicamente, e faltou ver uma situação que é o seguinte, que é os fatores, tá? Os fatores que influenciam na prevalência. Na prevalência da doença. E aí, eu faço um esquema, que é o seguinte. Eu desenho aqui um balde, uma espécie de um balde, e eu coloco umas torneiras nesse balde, né? Então esse balde tem algumas torneiras, tanto que podem esvaziar o balde. Também ele tem torneiras que podem encher o balde. Aqui, por exemplo, esse esquema tem em livro, tá, pessoal? Não é um esquema meu. Aí tem um nível, vamos dizer, de água. Esse nível tem aqui as moléculas, né? Como se fosse um líquido, que tivesse aqui um volume de água, de alguma coisa, de uma substância. Certo? Então aqui eu tenho uma quantidade de alguma coisa. Essa coisa aqui que eu tenho, ela é um nível de quê? É um nível de prevalência. Tá? Prevalência de uma doença. Então, o que acontece? Se eu abrir essa torneira aqui, ó, o que acontece com o nível de prevalência? Ele aumenta ou ele diminui? Aumenta. Se eu abrir essa torneira. Não, essa de baixo aqui. Essa torneira aqui de baixo, ó. Se eu abrir essa torneira, diminui a prevalência. Se eu abrir essa torneira aqui, ó. É bacana essa aula, né? Aqui, ó. Se eu abrir essa torneira, também diminui. Esse nível de prevalência aqui, ele vai diminuir. A mesma coisa para cá, ó. Agora, se eu abrir essa torneira aqui, o que vai acontecer? Vai aumentar a prevalência. Eu vou ter casos entrando aqui, ó. Aqui eu vou ter casos saindo. Tá? Casos da doença. Cada bolinha dessa aqui azul é um caso da doença. Então, a mesma coisa aqui, se eu abrir,
eu vou ter casos entrando. Aí eu preciso saber o que é cada caso dessa torneira. Por exemplo, essa primeira aqui, se morrer um paciente, imagina que tem um paciente, tem vários pacientes com uma doença, e aí morreu um, morreu dois, morreu três, quatro, foi morrendo alguns. O que acontece com esse nível de prevalência? O que acontece com essa prevalência aqui? Ela diminui. Então, uma torneira dessa aqui é o óbito. Tá? É o óbito. Só um minutinho aqui, peraí. Vou pegar o celular. Tá. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o óbito. Tá? Toda vez que morre alguém, então o óbito ele é um fator que influencia na prevalência da doença. Se morrer muita gente, diminui a prevalência da doença. Essa torneira aqui, ela é o seguinte. Imagina que eu tenho aqui pessoas que ficam curadas da doença. Então, algumas pessoas aqui, ó, foram curadas, ó. Fizeram o tratamento e ficaram curados da doença. Tá aqui, ó. O que acontece com esse nível de prevalência? Diminui. Então, aqui a cura da doença também é um fator que influencia, que reduz, que diminui a influência, diminui a prevalência da doença. Tá? E tem um outro fator aqui que é o seguinte: se esses caras aqui forem para outro estado, por exemplo, outro país, também, né, diminui a prevalência. Eu tenho 20 casos aqui no Belém, Hanseníase. Aí esses pacientes se mudam, vão morar nos Estados Unidos. A prevalência aqui em Belém, ela diminui, esses 20 casos. Então, a gente diz assim que a emigração, emigrar é sair, né? Emigrar. A emigração também reduz a prevalência, certo? Aí aqui acontece o inverso, a imigração, ó. Né? Se as pessoas com hanseníase, com alguma doença, se mudarem para cá, para essa região, para o Pará, para Belém, a prevalência da doença vai aumentar. Então, a imigração, ela é um fator que pode aumentar a prevalência de uma doença. E aqui tem um outro fator, que são os casos novos. Ou também os casos incidentes, né? Toda vez que tem um caso novo, esse caso novo ele vai somar aqui na prevalência. Toda vez que migrar, esse caso vai somar aqui. Então, o que a gente observa aqui? Tá? Que o óbito, a cura e a imigração, eles são fatores que diminuem a prevalência da doença. Eles influenciam, né, diminuindo a prevalência da doença. E a imigração e os casos novos são fatores que aumentam a prevalência da doença. Certo? Aí, tu já ouviu falar assim, é melhor prevenir do que remediar? Remediar seria isso aqui, ó, cura. Por que é melhor prevenir que remediar? Porque quando tu previne, tu evita casos novos. Então, uma profilaxia, ela evita casos novos da doença, tá? Quando ela diminui os casos novos, o que acontece com a prevalência? Ela diminui também.
Então, quando tu faz uma profilaxia, aqui, ó, quando tu faz uma medida profilática, assim, alguma coisa de prevenção, tu previne um acidente, uma doença. Quando tu faz uma profilaxia, tu reduz a incidência da doença e tu reduz a prevalência da doença. Quando tu faz um tratamento, uma terapêutica, né, tu fez um tratamento que é ótimo, ele acaba com a doença, ele cura a doença. Tu vai reduzir a prevalência da doença, que é isso aqui, ó. Mas na incidência não influencia. Não vai influenciar na incidência da doença. Tá? Porque os casos novos, tu não tem como saber quando vai ocorrer e tratar, né? Então, é melhor prevenir do que remediar. Porque quando tu previne, tu reduz a incidência e a prevalência. Quando tu trata, tu reduz só a prevalência, tá? Indiretamente pode diminuir a incidência? Pode, né? Tipo assim, tu tem menos casos de pessoas transmitindo, né? Acaba que, dependendo do tipo da doença, pode ser que tenha um impacto na incidência, mas de modo geral, não tem como saber. Por exemplo, o HIV, o que aconteceu com o HIV? O HIV, tu tem um tratamento para o HIV, só que ele não cura, né? Então, quando tu pega o caso do HIV, tu tem um tratamento, ele não cura a doença. Ele não cura. Ele evita a morte, né? Então, ele evita o óbito. Então, olha o que eu faço. Eu fecho essa torneira aqui, ó. Eu não deixo o paciente com HIV morrer. Eu também não curo ele, ó. Eu só controlo a doença dele, né? Então, ele não cura. O cara continua tendo o vírus, sendo HIV. O cara não morre, consegue viver, tá? E aí, o que acontece com a prevalência do HIV? Quando tu olha para a prevalência do HIV, ela está grande. A prevalência está alta. O que aconteceu com a incidência do HIV? Aí ela caiu. Por que a incidência caiu? Não é por isso aqui, não. Ela caiu porque se potencializou as campanhas, né? Os meios de comunicação, as estratégias, a informação da população ficou maior. Então, tu consegue ver casos novos, a incidência do HIV caindo, porém, a prevalência aumentando por causa disso. Porque tu não deixa o cara morrer, tratamento evita a morte, e também não cura, só controla a doença. Tá legal? Então, esses fatores aqui, eles influenciam na prevalência da doença, né? Eles influenciam nos casos novos, né? São os principais fatores que podem influenciar na prevalência das doenças, né? Por isso que existe o conceito de prevalência e o conceito de incidência. Por isso que a gente tem o conceito de prevalência e de incidência, porque são coisas diferentes. São formas de abordar a frequência das doenças diferentes. A prevalência é o total de casos existentes, tá? E a incidência é o total de casos novos. Tá? Então, eu preciso diferenciar esses dois casos para tentar entender a dinâmica das doenças. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Que aí agora eu vou para a questão. Vamos lá, vou apagar aqui, tá, pessoal? Professor,
Diga. Como é a diferença da prevalência para a incidência? Esse último ponto aí que o senhor falou? A prevalência, ela se refere ao total de casos existentes. Então, por exemplo, eu entro numa faculdade e observo quem tem diabetes e quem não tem. Eu não quero saber se o cara teve diabetes hoje, ontem, semana passada ou há 10 anos atrás. Tá entendendo? Sim. Eu só quero saber quem é e quem não é. Aí eu tenho a prevalência, que é o total de casos existentes naquele ponto. Eu entrei hoje na faculdade, entrevistei lá, fiz avaliação de 20 pessoas, 5 delas têm diabetes. Isso é a prevalência. Agora, o que é a incidência? A incidência, eu preciso acompanhar os pacientes. Então, por exemplo, eu entrei na faculdade, entrevistei, avaliei 20 alunos, ninguém tem diabetes. Ninguém. Eu verifiquei isso quando eu avaliei. E aí, eu vou ficar vigiando eles, a saúde deles, por um semestre. Então, eu vou ficar acompanhando esses alunos, a cada um mês eu faço uma nova avaliação. Quando fechar o semestre, eu encontrei que 5 deles desenvolveram diabetes. Esses 5 não é prevalência. Esses 5 são casos novos. Esses 5 casos, eu sei que são casos novos. Por quê? Porque há 6 meses atrás eles não estavam doentes e agora estão. Certo? Sim, professor. Então, essa é a diferença para incidência e prevalência. A prevalência se refere ao total de casos existentes, a incidência se refere ao total de casos novos. Tá? Eu vou apagar aqui, depois vocês pegam na aula esse esquema. Tem livro, tá? Vocês pegarem o livro lá de medida de frequência, vocês vão encontrar isso aqui. Eu fiz um desenho aqui de qualquer jeito, mas no livro está mais bonitinho. Aí eu vou apagar aqui. Obrigado, professor. Nada. Credo, não apagou. Não está apagando, olha. Que doideira. Ah, agora apagou. Espera aí. Vamos lá, então. Agora a gente vai para a questão, tá? A questão, ela fala assim, ó, no dia 1º de janeiro de 95, tanto faz, né? Existiam 1.800 casos, olha, de tuberculose em tratamento no município da região metropolitana de Belém, do Rio de Janeiro. Ao longo deste ano foram notificados, olha, 300 casos novos. Então, esses 300 aqui, ninguém sabia que estava doente, apareceu lá ao longo do ano, né, de tuberculose. 450 pacientes obtiveram alta por cura, olha. 450 fizeram o tratamento e se curaram da doença. Todos os pacientes foram tratados através do esquema 1, com duração de 6 meses. A população residente nesse município, estimada para 95, era de cerca de 960 mil. Aqui era o total de pessoas lá nesse município. Tá? Aí ele pergunta, calcule a prevalência de tuberculose. Então, ele quer que tu calcule, tá? No início, então eu vou ter uma prevalência no início e no final do ano.
e a taxa de incidência. Aqui não está correto taxa, viu? Às vezes eles usam esses termos assim, não está muito correto isso aqui, não. Vocês vão ver que aqui é só incidência, tá? Mas às vezes é genérico mesmo colocar taxa, mas não é o certo. Aí aqui ele quer também que tu calcule a incidência da tuberculose no município. Depois ele pede para te explicar por que a tuberculose, assim, o que aconteceu com a tuberculose nesse ano de 95. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um símbolo, que é o P, tá? E eu vou escrever aqui embaixo, início. Que é o quê? É prevalência no início. Uma simbologia. Essa prevalência no início, ela é dada assim, são o número de casos existente de TB. TB é tuberculose. E aqui embaixo é a população sob o risco. É a população que deu origem aos casos, tá? Aí eu volto aqui na questão e vejo, olha, a população é de 960 mil. Tá? A população ela é de 960 mil. Ok? Eu já tenho aquele denominador. O número de casos, no início, está aqui, ó, existiam 1.800. Então, eu venho aqui, eu já sei que a população 960 mil. E quantos casos eu tinha? 1.800. E aí, eu tenho que fazer essa conta aí, ó. 1.800 por 960 mil. E aí, como é que fica aí, olha? 1.800, estou fazendo aqui no celular, tá? 960 mil. Aqui no meu deu 0,00187. Então, aqui é 0,00187. Né? Então, isso aqui é casos de TB pela população. Só que fica ruim eu escrever assim, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse número aqui, porque assim, tu tem um número aqui decimal, né? Tu tem um número aqui muito difícil de ler, né? Porque isso aqui é como se fosse 0,0018 da unidade de um indivíduo. Então, geralmente, a gente traz essa vírgula para cá. Eu posso multiplicar aqui por 1.000. 10 elevado a 3 é 1.000. E aí eu vou chegar nesse resultado aqui, ó. 1,87 casos de TB por 1.000 habitantes. Certo? Então, esse aqui é meu resultado. No início do ano, lá de 95, eu tinha 1,8 casos por 1.000 habitantes. Tá? Aí, eu preciso agora achar aqui uma prevalência que é no final. Porque eu tenho esses dados no final. Qual é a fórmula da prevalência? Número de casos existentes, número de casos existentes de TB, também pela população sob risco. Só que olha só, agora
é no final do ano, não é no início. Então, olha o que acontece. Acontece que no início do ano eu tenho 1.800. Aí, olha o que acontece quando o ano vai passando. Ao longo do ano, quantos casos novos ocorreram? 300, não é? Esse 300, ele soma com 1.800 ou ele subtrai de 1.800? Os casos novos, eles somam na prevalência ou subtrai, ou ele diminui a prevalência? Os casos novos. Acho que soma, né? Soma, né, professor? Soma. Então, eu vou colocar aqui, eu vou somar aqui 1.800 casos existentes, mais 300 casos novos. E aí eu continuo lendo o exercício, olha. E450 obtiveram a cura. Esse 450, ele soma ou ele subtrai na prevalência da doença? Ele soma ou ele subtrai? O que é que vocês acham? Soma também. Olha, são casos Acho que subtrai. curados. Se ele curou, é porque ele diminuiu, até subtraiu, né? Exatamente. Então, eu vou tirar aqui desse número 450, que são pessoas que estão curadas. Não tem mais tuberculose. Tem cura tuberculose, né? Não tem mais. Sumiu, bactéria lá some. E aqui embaixo eu tenho qual é a população sob risco no final do ano. No início do ano é 960 e no final do ano é 960 também. Ah, por quê? É porque a contagem da população, pessoal, é difícil tu contar a população e saber e conhecer variações dela de um período muito curto, né? Se tu for ver o nosso censo, é de 10 em 10 anos. Aí tem um parcial, que é de 5 em 5, né? Então, assim, dentro do ano, essas populações, assim, que tem quase 1 milhão de habitantes, mais de 100 mil, é difícil tu, mesmo o IBGE, perceber se aumentou ou diminuiu, assim, essa percepção, né? É difícil tu perceber. Então, aqui, a população lá no final é a mesma, se considera a mesma, tá? E aí eu vou aqui e faço o cálculo, né? Eu vou somar aqui, ó, vou fazer aqui no meu celular. Eu vou somar, olha, 1.800. Eu vou somar com 300 e vou subtrair de 450. Aí no meu aqui deu 1.650. E aí agora eu vou dividir por 960 mil. E aí quando eu divido, eu encontro aqui, ó, 0,00171. E aí eu vou escrever isso aqui assim, ó. Eu não multipliquei por 1.000 aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, vou multiplicar por 1.000 também, ó. E aí vai ficar assim, ó. 1,71 casos de TB por 1.000 habitantes. Tá ok? E aí, ele pede também para a gente calcular. Então, o que aconteceu com a prevalência da doença? Era quase 9 aqui, né? Quase 9. E aí ela baixou para, né, era 1,8.
e ela baixou para 1,7. Tá ok? E ele pede também para a gente calcular, deixa eu ver se eu mudo aqui, ele pede para a gente calcular a incidência, né? Eu vou colocar um I, a incidência, ela é parecida com a prevalência, que é o número de casos, só que é novos, né? No caso, a doença é TB, e também aqui é a população. População sob risco, tá? E aí, a população eu já sei, 960 mil. E quantos casos novos eu tive? Quando tu olha para cá, eu tive só 300 casos novos. Então, para eu achar a incidência aqui, ó, eu tenho que usar o 300. E aí eu pego o 300 e aí eu faço esse cálculo. 300 dividido por... Fica assim agora, olha. 300 dividido por 960 mil. Aí deu aqui, olha, 0,00031. Eu vou seguir a mesma lógica, vou multiplicar por 1000, tá? E aí eu vou chegar nesse valor aqui, ó, 0,31 casos novos de TB por 1000 habitantes. Tá? Então, não chega nem a ter um caso por 1000 habitantes de casos novos. Ok? Então, a gente encontrou esses valores aqui. A gente fez um cálculo e encontrou esses números aqui. Ó. Incidência, prevalência no final, prevalência no início. Tá? E agora, eu vou aqui para... Isso aqui tudo foi o quê? Foi a questão A. A letra A. Então, a letra A ele pediu prevalência no início, prevalência no final e a incidência da doença. Tá ok? Agora, a letra B, ele fala assim... Não, peraí. A letra B, ele fala assim... Como você explicaria a alteração observada na prevalência da tuberculose no início e no final? Então, como é que tu explica a alteração? A primeira coisa que eu quero perguntar, houve alteração na prevalência no início e no final? Sim ou não? Houve alteração na prevalência? Houve. Houve. E como é que tu explica essa alteração? Na verdade, qual foi a alteração que ocorreu? Aumentou, diminuiu? Diminuiu, né? Diminuiu. Aí, como é que tu explica por que diminuiu? Qual é a justificativa de ter diminuído? O que tu acha aí que pode Pelo ser? resultado do 1,83, 87, e a prevalência final ficou 1,71, e o índice de casos, né, ficou olha, 0,81. No caso, foi olha para cá. O que é esse 300 aqui? O que é esse 400? O que é esse 300 e 400 foi 400? pessoas curadas. Exatamente. Então, olha o que aconteceu. 450 foi pessoas curadas. Isso, cura. E o 300, casos novos, que é a incidência. O que aconteceu? O número de casos curados foi maior do que o número de casos novos. Não é isso?
Então, o que aconteceu? O município, ele conseguiu enfrentar a doença de alguma forma, né? Ele conseguiu fazer, por exemplo, campanhas para prevenir a doença. Ele conseguiu fazer o tratamento da doença, né? Porque a tuberculose ela tem um problema, não sei se vocês já estudaram a tuberculose, que é o seguinte: o paciente ele tem os sintomas da tuberculose, aí ele dá o diagnóstico lá positivo, ele toma um medicamento. É dado pelo SUS, é gratuito e tal. Ele toma um medicamento, aí ele melhora com uma semana. Com uma semana ele melhora. Ele não sente mais nada. Aí ele para de tomar o tratamento. Olha, tá até escrito aqui, ó, duração de 6 meses, olha. Tu tem que usar o medicamento por 6 meses. E esse paciente, ele para de tomar o medicamento. Certo? Ele para. Aí o que acontece? A tuberculose, ela volta multiresistente. Ela volta mais forte, vamos dizer assim. É pior. O que aconteceu? O PSF, não sei se vocês já estudaram o PSF, que é o Programa Saúde da Família, ele ajudou muito no controle da tuberculose. Por quê? Porque tu tinha um ACS lá, que esse ACS, ele acompanhava o paciente com a tuberculose e tinha a questão da dose supervisionada. O paciente tomava o remédio na frente do ACS. O ACS cobrava do paciente, né? O ACS cobrava do paciente para ele tomar o medicamento, né? Para ele tomar o medicamento, aí a adesão ao tratamento melhorou. Provavelmente por isso que aumentou isso aqui, ó. Né? O número de pessoas curadas, elas podem ter melhorado por causa, não estou dizendo que foi o PSF, mas pode ser que o PSF ajudou a gerenciar o tratamento, a adesão ao tratamento, né? E aí as campanhas sobre a tuberculose, a prevenção e tudo mais, também podem ter reduzido esses 300 casos aqui, ter sido menor, né? O ideal era ter informações de outros anos, né? Mas aqui é mais um exercício para a gente ver essa dinâmica, né? O cálculo e a interpretação dos dados aplicado aos conceitos de incidência e de prevalência. Tá legal? Tá, alguém tem alguma pergunta? Eu vou passar para a questão 2. Que a questão 2, ela vai ser sobre isso aqui, taxa de incidência. Ou aquela taxa de pessoa-tempo. Incidência por pessoa-tempo. Tá? Então, vamos lá. Aqui na questão 2, a gente tem a questão aqui, ela vai falar um pouco da taxa, né? Então, a gente viu aqui que tem a prevalência, a incidência e a taxa de incidência. Tá? Agora, a gente vai ver essa taxa de incidência. Então, olha aqui. Imagina aqui, olha, a tabela apresentada, que segue, né, eu acho, refere-se a um estudo sobre segurança no ambiente de trabalho em 2 fábricas, baseado no registro do sistema de vigilância epidemiológica relativo a um período de 1 ano. Então, tu tem aqui os dados de 2 fábricas. Tem uma fábrica A e tem uma fábrica B. E aí, na fábrica A, tem aqui, ó, acidente de trabalho. Tá? É o desfecho que a gente está estudando. Olha, acidente de trabalho. E aí, na fábrica A, ocorreram 40 acidentes. Na fábrica B, ocorreram 60. A questão é, qual fábrica, depois a gente vai querer saber, qual é a fábrica mais perigosa?
Qual é a fábrica que tem maior risco de ter acidente? É a A ou a B? Tá? Então, assim, eu sei que na fábrica B ocorreram mais acidentes, mas isso não significa que ela seja mais perigosa. Pode ser que ela não seja, pode ser que ela seja, pode ser que ela não seja, tá? E aí o que que a gente faz? A gente analisa os dados que a gente tem aqui, nessa tabela, tá? Bora ver aqui a pergunta. Qual a medida de frequência mais adequada para estimar o risco de acidente? Risco é probabilidade. Probabilidade é incidência, né? Risco é probabilidade, de modo geral. E isso aí nos remete à incidência da doença. Tá? De acidente de trabalho neste estudo. Por quê? Vamos lá. Olha para a fábrica B. Me diz uma coisa. Quantos trabalhadores tem na fábrica B? 1.000. Quantos tem na fábrica A? 1.000 também. Agora, olha só. Quantos trabalhadores tem na fábrica B o ano todo, por 12 meses? Quantos trabalhadores tem dentro da fábrica B o ano todo? Tipo assim, de 1º de janeiro até 31 de dezembro. A resposta é 1.000, né? 1.000 trabalhadores. Eu tenho 1.000 trabalhadores dentro da fábrica o ano todo. Na fábrica A, quantos trabalhadores ficaram dentro da fábrica 12 meses, o tempo inteiro lá? Só 100. Se eu for achar a incidência da doença, vai ficar assim, olha. A incidência aqui, ela vai ser os acidentes pela população, que é 1.000. Então, fica 100, 100 acidentes de uma... Na verdade, tá, assim, não é... Peraí. Está errado aqui o raciocínio. Na verdade, eu tenho o ano inteiro, eu tenho 100 trabalhadores dentro da fábrica e ocorrem 40 acidentes. Aí dá 40%. Quando eu olho para a fábrica B, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu tenho 1.000 trabalhadores e ocorre 60 acidentes. Quando eu faço o cálculo percentual, fica 6%. Então, a incidência de acidente é 6, aqui é 40. Aí tu já percebe uma diferença. Só que aqui tem 1.000 trabalhadores, não é 100. 100 é quando eu considero um tempo de 12 meses, tá? Aí o que que eu vou fazer então? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar observar os dados. O que que ele diz aqui, ó? Então, o que que ele diz aqui? Quando eu olho para os dados, ele diz assim, ó. Aqui tem 1.000 trabalhadores? Tem, mas eles estão expostos em período diferente. Por exemplo, 3 meses, durante 3 meses, lá na fábrica A, tu só tem quantos trabalhadores? 200. Se eu pegar 6 meses do ano, eu tenho 500 trabalhadores. E durante 9 meses, eu tenho 200. E durante 12 meses, que eu tenho 100. Então, o tempo de exposição na fábrica A, ele varia. Ele varia, ele é variável. O tempo de exposição é o tempo que o trabalhador fica lá dentro, sob o risco de sofrer acidente. Né? Esse tempo
ele é variável. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, que essa variável aqui é uma unidade de tempo, né? Esse tempo aqui, ele permite que eu faça o cálculo da incidência, sim, mas da taxa de incidência. Então, aqui eu vou ter uma unidade de pessoa a tempo. Por exemplo, trabalhador ano, trabalhador mês. E aqui também eu vou ter uma unidade de pessoa a tempo. Por que eu faço isso? Por que eu uso a taxa de incidência? Porque o tempo varia. O tempo de exposição é diferente do A para o B. Tá? O A para o B tem tempo de exposição diferente. Então, se eu pegar aqui a letra A, se eu escrever aqui a letra A, qual é a resposta? É taxa de incidência ponto. Qual é a justificativa? A justificativa é o tempo, porque o tempo de exposição na fábrica A varia. O tempo que os trabalhadores estão expostos à fábrica A é variável ao longo do ano. Então, eu tenho que escrever isso aqui. Tá? Porque acho que é separado esse porquê, né? Que é no início da frase. Porque o tempo de exposição dos trabalhadores na fábrica A. Porque é junto aí. É junto, é? Com certeza? Sim. Tá, porque o tempo de exposição dos trabalhadores na fábrica A é variável. Tá ok? Então, é porque assim, no início da frase não é separado, né? No meio da frase. Mas isso aí é uma afirmação, não é uma pergunta. Eu não estou lembrado. Eu estudo isso e depois eu esqueço, sabe? É horrível. Seria separada se fosse uma pergunta. Por que a exposição? Ah, entendi. Por que a exposição dos trabalhadores varia? Aí está uma afirmação. Porque. Entendi. Tá ok, então. Obrigado aí pela dica. Então, por que o tempo de exposição dos trabalhadores na fábrica é variável? Essa é a resposta, a justificativa, porque eu vou usar a taxa. Aí ele fala aqui assim, calcule essa medida para cada fábrica, tá? Com base nos resultados, apresente suas conclusões relativas ao estudo. Aqui são dados fictícios, tá? Foi inventado isso aqui para a gente fazer o exercício, tentar entender aqui o assunto. Deixa eu apagar aqui rapidamente, que a gente vai fazer o cálculo aqui em cima. Então, antes da gente fazer o cálculo, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui a situação, que é o seguinte. Bora para a letra B, tá? Quando a gente pega aqui a letra B, a gente tem o seguinte. Ele quer saber a taxa. Então, eu vou botar um símbolo aqui, ó. Taxa de incidência. Aí aqui embaixo eu vou colocar A. O que é o A? É a fábrica A. Eu poderia escrever fábrica A aqui, tá? E aí, essa taxa ela é dada assim, é o número de casos novos de acidente de trabalho.
dividido pela unidade de pessoa-tempo. Geralmente aqui é pessoa-ano, vamos dizer assim, mas pode ser pessoa-mês. Geralmente é pessoa-ano, trabalhador-ano, alguma coisa assim. Aí, olha só, esse número de cima tu já sabe. Quanto é o número de cima? O número de cima é só olhar aqui, ó. Fábrica A, 40, pronto. Por que o 40 é o número de casos novos? Porque olha só, pessoal, o acidente de trabalho, ele é fácil de perceber que é um caso novo, né? Porque imagina assim, tu chega lá na empresa, tu tá saudável, tu não sofreu nada. Aí tu pega a agulha, fura teu dedo, pega o bisturi, corta tua mão, teu dedo lá, sei lá, cai secreção no teu rosto, cai uma pedra na cabeça do cara lá da construção, caiu alguma coisa no pé do cara, o cara cai lá de um andame. Então, tu estava saudável e tu teve o acidente. O acidente é um caso novo. Não tem como tu duvidar disso. Ah, o caso existente e tal. Não. Né? Tu está acompanhando ali, ocorreu o acidente, é um caso novo. Tá? Então, por isso que aqui eu tenho 40 casos novos, por isso que é incidência. Tá? Agora, aqui embaixo, é um pouco mais difícil de gente entender. É o que a gente precisa correr atrás. Tá? Então, vamos tentar entender essa parte aqui de baixo. Que é essa unidade de pessoa-tempo. O que eu vou fazer? Aí, deixa eu adiantar logo aqui. Eu vou escrever aqui embaixo assim, taxa, incidência na fábrica B, tá? E aí, mais uma vez, eu vou ter aqui o número de casos de acidente de trabalho, casos novos. E, claro, aqui, isso aqui é na A, né? Isso aqui é na B. E aqui também eu vou ter a unidade de pessoa-tempo. Também aqui, que é quanto que os trabalhadores ficaram expostos em tempo somado, tá? E aí eu vou botar um igual aqui. E aí, quantos acidentes ocorreram? Também é fácil, tá bem aqui, ó. Então, ocorreram 60 acidentes. A gente depois tem que correr atrás desse denominador aqui, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Eu quero saber aqui é o seguinte. Na fábrica B, quantos trabalhadores ficaram expostos 12 meses, que é um ano? Quantos trabalhadores ficaram dentro da fábrica durante 12 meses? 1.000. Então, o dia que tu fosse lá, tu podia ir lá em abril, em maio, junho, sei lá, ia ter 1.000 trabalhadores dentro da fábrica, sob o risco de sofrer acidente, né? Eu preciso pegar esse tempo e somar. Eu preciso somar 12, mais 12, mais 12, mais 12, 1.000 vezes. Então, como é que eu faço isso? Eu multiplico, não precisa eu somar cada número 1.000 vezes. Eu posso fazer um cálculo que é multiplicar aqui 12 meses vezes 1.000, e aí eu vou chegar aqui 12.000. Eu poderia fazer o seguinte, ao invés de botar o 12 meses, aí esse 12.000 vai ser a unidade trabalhador mês ou meses, tá? Só que é preferível que a gente use o ano, vamos dizer assim. Então, o que é que eu faço? Eu corrijo aqui, ó.
Quantos 12 meses tem quantos anos? Um ano. Então, eu vou multiplicar 1 vezes 1.000, que vai dar 1.000. Aí eu tenho 1.000 unidades de trabalhador ano. Unidade de pessoa-tempo. Tá? Então, eu tenho 1.000 trabalhadores dentro da fábrica durante um ano. Tá? Agora eu venho para cá, para a fábrica A. Na fábrica A, eu começo aqui embaixo, olha. 3 meses. Quantos trabalhadores eu tenho durante 3 meses dentro da fábrica A? Quantos trabalhadores eu tenho? $200. Então, eu tenho que pegar aqui, ó, 3 meses, mais 3 meses, mais 3 meses, mais 3... Tenho que fazer isso 200 vezes. Tenho que somar. Cada trabalhador desse contribuiu com 3 meses. Tenho que somar esse tempo. Mas aí é mais fácil que eu faça o quê? Eu multiplique, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o 3, multiplicar por 200 e vou chegar nesse número aqui de 600 trabalhador mês ou meses, tá? Aí eu vou fazer agora para cá. 6 meses tem 500 trabalhadores dentro da fábrica, durante 6 meses. Eu vou pegar os 6 meses, multiplicar por 500. E aí eu vou chegar aqui em 3.000, né? 3.000 unidades trabalhador mês. E aí 9 meses. A mesma coisa, olha. 9 meses tem 200 trabalhadores dentro da fábrica. E aí tu chega em 1.800 trabalhador mês. E 12 meses? Tu tem 12 meses. Tem quantos trabalhadores lá? 100. E aí tu chega no 1.200. Tá? Também trabalhador mês ou meses. E aqui trabalhador meses. Aí eu somo isso aqui, eu encontro a unidade, né? Aqui, ó, dá 1.200 mais 1.800 dá 3.000, mais 3.000, 6.000 dá 6.600, né? Trabalhador meses. E aí, o que acontece? Eu poderia transformar isso aqui para ano, né? Tipo, um mês, um ano tem 12 meses, 600 e poucos meses, tem quantos anos? Tá? Mas eu posso fazer de outra forma aqui também, que é a forma que o livro ele mostra, né? É interessante que a gente tem uma visão aqui dos diferentes dessas medidas aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, olha só, alguém me responde aí. 3 meses são quantos anos? Alguém sabe me dizer? Hein? 3 meses tem quantos anos? 3 meses tem quantos anos? 1/4 do ano. 3 meses. Exatamente. Exatamente. 3 meses é a mesma coisa que 1 sobre... Deixa eu escrever melhor aqui. 3 meses é a mesma coisa que 1 sobre 4 anos. Então, eu pego 1/4 ano, multiplico por 200. Aí eu chego em 50. Agora eu tenho trabalhador ano. Trabalhador ano.
6 meses são quantos anos? 6 meses. Meio ano. 1 sobre Meio 2. ano. 1 sobre 2. Aí eu multiplico por 500. Aí eu chego a 250 trabalhador ano. E 9 meses? 9 meses é o quê? 3/4. Eu multiplico por 200. E aí dá 3/4 dá quanto aqui? Dá 600 dividido por 4 dá quanto? Dá 150, né? Isso, 150. Trabalhador ano. E aí 12 meses tem quantos anos? Um inteiro. Um inteiro. Aí eu vou multiplicar por 100 e vou encontrar 100 trabalhador ano. Aí eu tenho que somar isso, porque é o total da fábrica A, né? 300, 450, 550. Então eu tenho 550, eu tenho 550 unidades de trabalhador ano. Agora sim, eu tenho o denominador lá, eu tenho o denominador da taxa na fábrica A e o denominador da taxa na fábrica B. Aí eu venho para cá e coloco, aqui é 1.000, essa unidade é 1.000, aqui é 550. E aí eu faço essa operação, né? Aqui vai dar quanto? Aqui vai dar... Eu vou cortar esse 0. Não, tá errado aqui, né, pessoal? Eu botei errado, peraí. Aqui não é 1.000, tá? A fábrica A, olha só, a fábrica A é quanto? 550. Então aqui eu tenho que botar na fábrica A o 550, que é essa aqui de cima, 550. Na fábrica B é 1.000. Fazendo esse cálculo aqui, tu pode cancelar esses zeros, tu vai encontrar esse número aqui, ó. 6 casos de acidente de trabalho por 100 trabalhador ano. Tá ok? Por 100 trabalhador ano. Então, se eu colocar 100 trabalhadores dentro da fábrica B e esperar um ano, eu vou ter 6 acidentes. Vou ter esses 6 acidentes aqui. É o que eu espero que aconteça. Tá? É a probabilidade, vamos dizer assim. Aqui eu tenho que dividir 40 por 550, tá? Eu vou pegar esse 40, dividir por 550. No meu aqui deu 0,072. Aí eu tenho que multiplicar aqui por 100 também, né? Porque aqui eu multipliquei por 100, ó. Senão não dá para comparar. Aí eu vou colocar bem aqui, ó. Eu vou multiplicar por 100, vai ficar assim, 7,2 casos de acidente de trabalho por 100 trabalhador ano.
Então, se eu colocar 100 trabalhadores na fábrica A e esperar 1 ano com eles lá dentro, eu vou esperar em torno de 7,2 acidentes. Esse é o número aqui. Então, como é que a gente interpreta isso? A questão é, como é que a gente interpreta isso? Voltando aqui à pergunta. Calcule essa medida, já foi calculada. Qual a tua conclusão relativa ao estudo? Qual a tua conclusão? Olha só, apesar da clínica B ter mais acidente, né? Apesar dela ter mais acidente, qual fábrica é mais perigosa? Qual é a fábrica que é mais perigosa? A A ou a B? O que vocês acham? Qual é a mais perigosa? Oi? Oi? Talvez a B, professor. Por que a B é mais perigosa? Diga aí. Olha para o número. 6, 7. Ó, aqui é a probabilidade de ocorrer acidente na B. Aqui é a probabilidade de ocorrer acidente na A. O que acontece? Na A, apesar do número absoluto de acidentes ser maior na fábrica é maior na fábrica B, apesar do número de acidentes ser maior na fábrica B, a fábrica A ela é mais perigosa. A fábrica A, tu tem 7 acidentes a cada 100 trabalhadores ano. A fábrica B, tu tem só 6. Então, a fábrica A, ela é mais perigosa, a probabilidade de ocorrer um acidente lá é maior que na fábrica B. A gente só conseguiu ver isso porque a gente utilizou a taxa de incidência, né? A dinâmica aqui é que tu tem um tempo variável de exposição, né? Então, aconteceu isso aqui, tempo de exposição variável, e aí a incidência cumulativa não dá para calcular, porque varia muito o tempo. E aí tu entra com a taxa de incidência, ela atende a essa necessidade, ela controla essa variável tempo. Esse tempo variável ela vai lá e controla. Tá legal? Então, aqui era para a gente terminar essa parte de medida de frequência, né? Que eu queria mostrar para vocês esses conteúdos com relação à taxa, aplicação e esses conceitos de incidência e prevalência, os fatores que influenciam e tudo mais. Tá legal? Alguém tem alguma pergunta? Tá, olha só, pessoal, eu vou parar aqui, a apresentação, tá? Vou parar aqui a gravação, tá? Que é esse